Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e os créditos para o roteiro desse vídeo vai para o incrível canal Aperture. Então, bora começar. Na ilha de Chipre, há 300 anos antes de Cristo, vivia um comerciante muito rico chamado Zenão de Sítio. Durante uma viagem, seu barco afundou junto com toda a sua carga, e por causa desse único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico de repente ficou pobre de uma hora para outra. Agora imagina que você fosse Zenão. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse jogado no ralo pela pura força da natureza? Você ficaria com raiva? Triste? Se sentiria injustiçado pela vida? Bom, para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O núcleo do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. E de acordo com ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. Portanto, devemos usar esse controle ao nosso favor. Em vez de se lamentar pelo leite derramado, ou nesse caso, os bens afogados, Zenão se concentrou em manter a compostura sobre a situação, se mantendo calmo e neutro, mesmo estando passando por toda aquela situação. Nos dias atuais, as pessoas erroneamente veem os estoicos como pessoas indestrutíveis, como pessoas que não costumavam experimentar emoções extremas, como ataques de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de ser apenas uma maneira de descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um estilo de vida, e esse estilo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas em decorrência de certas experiências e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todo mundo tem experiências diferentes, portanto, isso significa que todos nós também temos perspectivas diferentes sobre as coisas. Desde a época em que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam ser muito benéficos para qualquer tipo de pessoa, e por isso não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado disso, todos, de escravos a imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos, e eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epiteto, cujo nome se traduz em adquirido por ter sido comprado como escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já passaram pela terra. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa um cidadão do mundo. Dessa forma, mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres também podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas caso quisessem. Mas por que será que tantas pessoas hoje adotam o estoicismo como um estilo de vida? Bom, em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, nós não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem com a gente. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem com a gente. Veja a chuva, por exemplo. Ela é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para os animais e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando você está sem guarda-chuva no meio da rua e se depara com uma enorme nuvem escura sobre sua cabeça, dificilmente você interpreta uma situação como essa de forma positiva. Mas então cabe a pergunta, por que não passamos a chorar quando começa a chover? Isso não acontece porque, embora a situação seja ruim, nós já aprendemos a aceitar o fato de que pode chover, pois é algo inevitável, não temos controle sobre o clima. E embora muitas vezes seja um saco, uma hora a chuva passa e o sol reaparece.
O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos estar sempre preparados para aceitar o fato de que muitas coisas ruins que não estão sob nosso controle inevitavelmente acontecerão uma hora. E um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, que é um exercício que visa aumentar os sentimentos de gratidão. Isso pode incluir dormir no chão da cozinha, tomar banho frio quando você normalmente toma banho quente, não comer nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda irá sobreviver e muito provavelmente irá prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao sermos capazes de suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nosso mental para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a última versão de alguma coisa, se não nos parecermos de uma certa maneira ou se não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca conseguiremos ser felizes. E essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Nós viemos ao mundo sem saber quase nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo através das nossas próprias lentes. A questão é que muitas vezes essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. E a pergunta é: nós realmente precisamos internalizar todo esse conhecimento? Porque se fizermos isso, podemos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, mesmo que sem saber, o que acabará nos deixando desapontados e insatisfeitos no final. E essa, com certeza, não é a melhor forma de se viver. Devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos para nós mesmos. Anexar qualquer esperança externa ou apego secundários às ações que tomamos quase sempre leva à frustração. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro com um carro chique, uma viagem ou uma casa. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você aborda a vida dessa maneira, você acaba colocando sua felicidade nas mãos de forças externas. Forças que sempre podem falhar. Por exemplo, carros quase sempre quebram. Desastres naturais varrem cidades inteiras e as taxas de divórcio não param de aumentar a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo, que é o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu certa vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Nós devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, e não em coisas que temos ou que podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos der. Porque, seja lá o que quisermos, no fim das contas não temos nenhum controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. E essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca, e não no resultado que esses esforços geram. Então simplesmente confie no processo. Veja só, pense em um funcionário que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção, então resolve ir até o seu chefe com o seu relatório de desempenho debaixo do braço. O patrão agradece pelo resultado, mas não lhe dá a promoção. E aí ele vai para casa chateado, achando que deve ser um péssimo funcionário. Ele não considera que seu chefe pode simplesmente estar num dia ruim, ou que uma outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou que talvez a empresa estivesse passando por uma fase ruim e simplesmente não pudesse pagá-lo. Ele não sabe o motivo, mas o fato é que ele ainda vai continuar chateado por um bom tempo. Mas olha só, se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, ele poderia ter ficado muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido fracassado, mas apenas prolongado. É essa reformulação de mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seu sucesso com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas sim no fato de que ele pode viver uma vida confortável e feliz sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Essas são as 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça.
Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno e o que é externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem se resume a 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação significa fazer mais com menos. É dizer mais usando menos palavras, assim como fiz agora há pouco. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o essencial e depois ter o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal ao outro porque todos nascemos um para o outro, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A TREC ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando perceber que muitos deles são infundados, poderá substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, se baseia no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por propósitos. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Mas como muitos de nós sabemos, isso é mais fácil falar do que fazer, só que isso é um processo, assim como todo o resto. E para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não temos controle e nos fixar naquilo que já temos para levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a atravessar tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se porventura nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma vida boa, embora não tão boa quanto esperávamos. Pois lembre-se, tudo tem um fim. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.